Olá, povo do bem, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre o teu coração, tua vida, tua família e sobre a tua casa. Eu estou aqui para responder uma pergunta que me fora feita. E a pergunta foi a seguinte: Pastor, qual era o espinho na carne de Paulo? Eu tenho ouvido tantas coisas e cada um diz uma coisa, cada um fala de um jeito, de uma forma, e eu não sei como eu devo ou em quem eu devo acreditar. Pois é, amados, na verdade esse é um assunto que normalmente causa algumas discussões, algumas polêmicas, porque são, na verdade, pessoas tentando achar uma resposta ou inventar uma resposta. Mas a Bíblia está clara, está revelado na palavra de Deus de uma forma muito clara qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Eu vou ler para você o texto, eu vou ler o texto completo para não ter um problema de invenção. Está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 10. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na boa vontade, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Bem, nós precisamos, para fazer uma boa interpretação bíblica, de sabermos do contexto da qual o texto está falando. E o texto é muito claro. Paulo começa mostrando qual é o contexto. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e a revelação do Senhor. Então, na verdade, quem subiu ao terceiro céu, quem viu coisas e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer, foi o próprio apóstolo Paulo. Mas isto fez com que ele corresse um risco e ele fosse até tentado, porque na verdade ele foi tentado a se gloriar, a achar, nossa, eu sou o cara mesmo, hein? A começar a crer e a se firmar na sua própria sabedoria e nas revelações que ele havia tido, entende? E aí ele diz que não convém gloriar-se e assim por diante, e ele chega então no versículo 7. E no versículo 7 ele diz: e para que não me exaltasse pelas excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então nós primeiro vamos entender qual é o propósito desse espinho na carne. O propósito desse espinho na carne era manter o apóstolo em uma posição de humildade, para que ele não se exaltasse pelas excelência das revelações, é que ele recebeu esse espinho na carne. E quem é o espinho na carne? Está aí no versículo 7.
a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Então está clara a razão pela qual ele recebeu o espinho na carne, que era a fim de não se exaltar, e está claro também quem é o espinho na carne. É um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Tá, mas o mensageiro de Satanás, pastor, não me ficou claro. Então vamos para o versículo 8. Ele ora 3 vezes pedindo para o Senhor livrar ele daquilo. E o Senhor disse para ele no versículo 9 que a graça de Deus o bastaria. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Aqui está o segredo. Aqui está o que as pessoas não conseguem perceber. O espinho na carne do apóstolo Paulo é a inabilidade humana, é a fraqueza humana, as limitações, são as limitações humanas. Este é o espinho na carne. Então, quando ele achava-se o Todo-Poderoso, quando ele achava-se o soberano, logo o mensageiro do diabo vinha e falava para ele: você é fraco, cara. E mostrava essa fraqueza dele naquilo que acontecia com ele, que está muito claro no versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Então, quais eram as fraquezas de Paulo? As fraquezas de Paulo eram as injúrias, os juramentos falsos que eram levantados contra ele. Este era o mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Este era o mensageiro de Satanás que causava essa dor na carne dele. Porque embora ele vivendo uma vida de santidade, ele buscando agradar a Deus, mas sempre tinha alguém acusando ele. Mas escuta, você não é o cara que matava os crentes? Escuta, você não era o perseguidor dos cristãos, agora você está dando um de cristão? Porque, na verdade, as pessoas que perseguiam Paulo eram exatamente os do caminho. Por quê? Porque Paulo era aquele que era o executor, o tirano contra os do caminho. E agora Paulo tem as revelações de Deus, mas na hora que ele começa a se empolgar, lá vem Satanás e diz: ô, espera aí, cara, você é um atormentador, você é um cara que matou os crentes, você é um perseguidor de crente. O que você está querendo falar? O que você está querendo? Essas eram as injúrias, essa era a fraqueza de Paulo. Esse era o passado de Paulo, apanhando ele sempre para que ele não se exaltasse, para que ele entendesse que o que aconteceu na vida dele não foi fruto da sabedoria dele, mas foi fruto da glória e da graça de Deus, entendeu? Outra coisa eram as necessidades, ele estava constantemente tendo necessidades. Paulo era um fariseu, Paulo era um homem rico, Paulo ele tinha todo o suprimento, porque os fariseus detinham a riqueza e o poder. Agora Paulo nega tudo isso por causa de Cristo e começa a viver necessidades. E essas necessidades são, de fato, o mensageiro de Satanás que esbofeteia ele. Né? Qual mais espinho na carne de Paulo? As perseguições. O tempo todo sendo perseguido, ora sendo apedrejado, ora tendo que sair da cidade dentro de um balaio, vamos colocar assim, ora tendo que fingir-se de morto para que não morresse, sendo chicoteado, sendo considerado como o lixo do mundo, como a escória do mundo e assim por diante. As perseguições também era parte desse espinho na carne de Paulo. E as angústias por causa do amor de Cristo. Quantas vezes ele foi angustiado porque agora ele está do lado de Cristo? Aí ele diz então, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Esses são os espinhos na carne de Paulo, suas fraquezas, suas injúrias, as necessidades, as perseguições, a angústia por amor de Cristo, e que o diabo usava esses argumentos como um esbofeteador, como um tirano ali o tempo todo, mostrando para ele que ele era fraco, que ele sofria as injúrias, que ele sofria necessidade, que ele sofria perseguição, que ele sofria angústia, tudo isso por amor de Cristo. É aquilo que o diabo faz com muitas pessoas hoje. Quando você está no sofrimento, ele diz assim: ué, você não serve a Deus? Por que Deus não te livra? Esse é o espinho na carne,
Essa era a tentação que Paulo sofria, para mim está muito claro no texto, e é claro que a gente pode tirar coisa mais profunda, mas como eu estou tentando fazer o vídeo ficar curto, está aí a resposta. Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração. Tendo pergunta, mande as perguntas e eu vou tentar responder aqui no texto bíblico. Amém? Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho para você receber aí notificações de novos vídeos e Deus abençoe o seu coração, a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus abençoe.